Olá! Tá começando mais um episódio do Cidade Cast, o podcast que comenta tudo sobre o RPG Cidade no Tempo. Eu sou seu host Felipe e estou aqui para mais um episódio. E ao meu lado tem os outros dois maravilhosos hosts. Olá, madrinha, tudo bem? Olá, 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 como estões? Tudo Fiquei sabendo ótimo. que o episódio hoje é uma coisa meio anjo ou demônio. Eita! Vem aí, será? O Será? episódio hoje, nossa, as pessoas. Várias surpresas, várias coisas vão acontecer no episódio hoje, né? É, gata. E ela, Samira. Tudo bem, Sam? Não tô não, porque eu vim sedenta, porque eu estava esperando um episódio com morte, E não porque teve. me prometeram morte, não Exato. Não entregaram morte. E entregaram aí, nada. como é que fica? E aí? A gente ficou E naquela aí? coisa, vai ter morte, e aí não teve um episódio, ficou quase 15 dias ruminando uma morte e não teve nenhuma morte. Eu me preparei à toa para a morte das pessoas? Ah, não. Sofreu por Comprei uma roupa, antecedência. Nossa, não comprei uma roupa aceito. nova. Isso aí é prejudicial à saúde, hein? Fake news, viu? O mestre trollou todo mundo. Mais uma vez, né? Mais uma vez trollou todo mundo. Gente, antes da gente começar o episódio, vamos aos nossos recadinhos. Não se esqueçam de seguir a gente aqui no Spotify, no Deezer, no agregador que você está ouvindo, @cholascast. Também estamos lá no YouTube, no Instagram, no Twitter, no Blue Sky. Todas as redes sociais, @cholascast. Segue a gente, que a gente está postando várias coisinhas legais lá do episódio da semana de sexta-feira e também do episódio do Cidade no Tempo. E O Twitter agora é é X. X, é verdade. Eu me recuso a chamar de X. Para mim vai sempre ser Twitter. Elon Musk, não. A não ser que você patrocine esse podcast, a gente vai Aí continuar sim. chamando de Twitter. Para de tentar fazer o X acontecer. Ele não vai Exatamente. Não acontecer. vai acontecer. E também sigam também as redes sociais do RPG, A Cidade no Tempo. Lá no YouTube, no Instagram e no Twitter também. E não se esqueça de curtir todos os vídeos dos VODs que estão saindo lá no YouTube da Cidade no Tempo, compartilhar e comentar para poder gerar engajamento e mais pessoas terem acesso a esse RPG maravilhoso. Gente, Exato. e esse episódio, o episódio começa e eu acho que eu cheguei a uma conclusão de algo logo no início do episódio. Hum. Porque o Adam vai lá, destranca a porta e tem um sumiço da Vanilla, né? Quando eles estão andando ali no escuro. Eu Uhum. achei muito suspeito esse sumiço da Vanilla. Nossa. Muito Eu não achei, não. suspeito. Não Eu não achou, achei, amigo? não. Não, eu acho que ela foi ali acender a luz, sabe? Ela foi, sabe, tentar ajudar a equipe de alguma forma, com certeza. Gente, Ah, não, eu ela é achei tão tão boazinha, ela é tão boazinha. Ela é tão galera. Tão querida. galera. Como ela é boa, Inclusive, eu nossa. tenho a teoria de que é a Vanilla que tá fazendo aqueles gritos. Aí o que que Sim. ela fez pra ninguém desconfiar? Correu pra sacada, foi ali na janela, deu um grito, É. E voltou, voltou. ninguém percebeu, tranquila. E é engraçado, se vocês voltarem lá no VOD, no 22 minutos, vocês vão ver a cara da Glauber que ela tá. A Vanilla tá do lado da Kaisa, né? E aí tem uma hora que ela gira, a Vanilla tá ali. Quando ela gira de novo, a Vanilla não Já não está tá. mais. E ela começa a procurar, girar, 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 procurar. E a cara da Glauber fica assim: gente, o que aconteceu? Ela não sabe se é um erro do VOD, né? Do erro do tabuleiro, ou se realmente a Vanilla sumiu. É muito engraçado. Vão lá no 22 minutos, vocês vão ver que é muito engraçado. E aí fica aquele negócio, né? Procurando a Vanilla correndo pela janela e nada da Vanilla. Eu não sei. Eu acho que a Vanilla deve ter alguém macumunado ali na casa e a Vanilla foi fazer alguma checagem. Menina, eu acho assim que. Eu não sei, eu posso estar errado, mas eu acho que esse sumiço da Vanilla meio que entregou que ela realmente tem algo metido na casa, sabe? Tipo assim, Sim, sim. ela tem alguma coisa a ver com aquela casa. Eita. Aí eu acho que é aí que começa a juntar a, as pontas de uma teoria que a gente até tinha falado da Vanilla
já está por trás de tudo, assim, já estava sabendo de tudo que tá acontecendo. A gente já falou isso em outros episódios, mais de um episódio, na verdade, sobre Sim. essa teoria. E eu acho que isso só meio que me confirmou, assim, ué, a Vanilla sumiu do nada. Mas Enquanto todo sabe que mundo tava ali. uma possibilidade também, assim, que eu fiquei pensando, é de que talvez a Vanilla ela tá sentindo que tá morrendo ali. Eu não sei se todo mundo viu ela flicando nos primeiros episódios. E se ela entende que isso é um sinal de que ela tá morrendo e ela não quer mostrar isso para as pessoas. Então, quando ela sentiu que ela tava ali tendo algum problema desse gênero, eu acho que ela tentou se esconder, sabe? E aí é engraçado, porque nessa parte você vê até a madrinha comentou, os teclados do mestre e do Luke estão desesperadamente Uhum. trocando várias A mensagens. gente percebe, viu? Exatamente. Pra esse viu? Pra quem fala que Exato. a imprensa não trabalha, não fica ligado nas Exato. coisas. Olha aí, ó. E sabe o que, Furo de reportagem, meu amor. É o Tá desfecho. passada, a gente entrega. e sabe o que eu percebi? O microfone do Luke vaza. Olha aí, ó. O Olha a merda. microfone do Luke vaza e ele E o que fala: foi que ele disse? Ah, Abre. tá Abre bom. aspas. É tipo, tá bom. Ele confirmando alguma ordem que ele recebeu. Eu acho que foi Foi pra isso. você. Ele Tô falando pra recebeu alguma. Sim. Pra... Mona, eu não aguentei. Quando eu vi que o Boff sumiu, que a câmera ficou preta, eu só ouvi os teco, 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 teco. Eu digo, olha aí, ó. Tá macumunado com o mestre. Com Com certeza, minha. Com certeza. certeza. Exato. E depois vocês voltam lá, o Luke, o microfone dele vaza, parece que ele confirmou alguma coisa, alguma orientação que o mestre deu pra ele. Passada Olha com as aí. bichas é investigativa mesmo, É, gente. Olha aí. a gente Não, voltou e É, foi lá ver. o cão é muito bem articulado. E aí, eu não sei, eu acho agora. Assim, eles podem ter feito isso pra trollar a gente também, né? O mestre e o Luke apenas feito, mas não sei, eu não acho que não. Eu acho que a Vanilla. Ah, eu acho que não. Eu acho que foi erros de gravação e se lascar. Eu acho que no fim, realmente, a Vanilla tá apoiando alguma coisa. E aí, quando. Antes de tudo, né? Porque quando eles encontram a Vanilla escorrega, né? Teve aquela quase morte da casa, que a casa doida queria pular lá sem condição nenhuma, né? Uhum. Aquilo lá, o Messi deu uma passada de pano pra casa de novo. É. Mais uma vez, né? mais uma Favorito aí, vez. ó. Porque ele, Nesse, CDCQ. Aí, ó. ele falou: se você pular, você vai cair, vai morrer, né? Aí ela meio que foi só no susto. E quem salva a Vanilla? Quem será? A Blue, a primeira iluminação da Blue. Que acho que essa noite foi uma noite da Blue assim. A Blue fez várias coisas tipo honráveis, Brilhou. né, nesse Brilhou episódio. demais. Brilhou demais, demais, demais. E a primeira coisa que ela fez foi salvar a Vanilla da morte. Como ela é boazinha. Uma boazinha. Não, é que aí a Vanilla tá escorregando, a Blue vai lá e segura ela. E a Vanilla repete o que aconteceu na primeira temporada, ela faz com a Blue, né? Que ela não agradece a Blue. E aí eu te pergunto, não era pra ser diferente? Exato. Ela ficou puta na primeira temporada que a Belinha não agradeceu a ela, e agora ela não agradeceu a Blue. É, gatinha. Mas também, coitada, a Vanilla foi chutada até hoje. Mas Né? será Vamos que a lá. Vanilla escorregou mesmo ou era encenação? Será que ela tava tentando atrasar o grupo? Mas Então, é porque ficou meio assim, tipo, ela escorregou de quê? De onde? O exato. porquê? Só ficou assim, a mulher escorregou do nada, a mulher escorregou do nada. Exato. Pra você escorregar, você tem que estar de cima de algum canto. Ou você tem que se jogar, ou você foi jogado. Então, amigo, não sei. Achei meio estranho, mas assim, querendo ou não, a Blue foi lá e segurou ela, levantou ela, puxou ela, Foi. e a Coisa Vanilla boa. só falou, não falou nem valeu aí, né? Um tchauzinho, tá bom. Tchauzinho. E aí tem aquela porta que eles estão tentando abrir, e aí o Adam vai abrir essa porta, né? E até a Vanilla fala que quer cavalgar no Adam. Vocês viram? Olha, menina, Ela já dá uma tá. flertada. Tava faltando flertar com o Adam, né? O triângulo amoroso ali. Só que ela tá assim depois da foto do padrão. Depois que saiu o Padrão ela foi padrão. pulando.
Depois que vazou a Minha imagem do Ada, é a Vanilla, né? Eita, Eu acho hackearam o WhatsApp do Ada. engraçado, né, menina? Exato, exato. Eu não sei o que que ela fala, pergunta se o Ada só se ele for um alazão, né, pra montar nele. Eu falei, É, eita! aí você levando rasteira aí do padrão. E aí, Meu. é isso, porque aí eu acho até que a Vanilla volta meio estranha, porque ela volta como se nada tivesse acontecido, né? Uhum. Ela volta, assim, irônica ela sempre foi, mas ela volta como se nada tivesse acontecido. Sei, eu achei E ela também meio. não dá Não satisfação, dá não fala satisfação. É, nada. porque pergunta pra onde ela foi, ela não fala nada, né? É. Não, Eu não... acho que ela daria, talvez, se fosse a Caixa perguntando, né? Só se fosse a casa, talvez ela respondesse, né? Como não é Ela ficou tão. nenhuma pessoa que interessa pra ela, né? Responder. Não sei. Eu tinha na teoria de que a Kaiser era vilã, mas agora eu não sei se a Vanilla tá metida com isso, não, viu? É que nem a madrinha falou, acho que praticamente confirma que a Vanilla tem alguma coisa a ver com a casa, né? Com a mansão, né? Eu acho. Não vou mentir, não, menina. Que Acho ela, que ela pode saber o que está acontecendo, mas que talvez ela não possa evitar. pode ser. Mas será que ela ainda. O grande questão pra mim é que lado que a Vanilla está, né? Acho que é o grande que da questão. Ela tá do lado do bem ou do lado do mal ou só do lado dela mesmo, né? Das coisas dela, né? Então, não sei, não sei. E aí eles vão ali e encontram a bendita estátua, né? Que a estátua tomou uma grande parte do episódio aí, né? E a Kaz e a Sim, Blue começam a investigar a estátua, né? polêmica essa estátua. Essa estátua foi, Polêmica. né? Causadora. Primeiro que quando a Kaz e a Blue estão de perto, elas vê uma coisa e quando estão de longe, vê outra, né? Sim. Que elas vê Aquele um. sorrisinho meio maroto, meio Mona Lisa, né? Sim, de longe elas vê um anjo e de perto elas vê uma gárgula. Então já é uma coisa estranha aí, né? E aí as duas elas são do paranormal, mas o que é mais doido é que elas vão pra cima e vão tocando em tudo, né? Porque aí as duas vão lá e tocam na estátua, né? Fica comparando pra ver quem que é mais psicopata, Que né? é mais psicopata. Essa Né? cena foi exatamente isso. Quem que Porque é uma mais. fala assim, ah, você vai tocar, eu vou tocar com as duas mãos. Ah, então eu vou tocar com a mão e com o pé. Ah, então eu vou passar a mão na cara dela, da estátua. Ah, então eu vou cortar a minha mão e vou passar na estátua. Então eu vou cortar minhas duas mãos. E você vai fazer o quê? Sabe, ficou uma batendo no peito com a outra. Vai, vai Exato. pintar? Exato. E achei bonitinho as duas estarem juntas também, né? Porque acho que a gente. Eu não lembro de uma interação só das duas assim, né? É mesmo, né? Faz bastante tempo quando acontece. E foi bastante cooperativa, né? Sim, foi bem cooperativo as duas ali. Porque aí elas tocam na estátua, inclusive elas começam a compartilhar a visão da lanterna quando as duas tocam a estátua. Elas começam as duas a ver uma a lanterna da outra, o que é legal. Mas aí, tipo, o que tem, né, nessa. Qual é a relação disso, né? De elas estarem na estátua e compartilharem a visão, né? Então, não sei também. E aí tem um momento que acontece que a máscara ela quer falar com a Kaiser, né? Quando elas estão ali na estátua. Eu falei, putz, agora é a hora da Kaiser ir embora. Eu não sei porque se ela usa a máscara ali, já é o primeiro sinal de que tipo ia dar ruim, né? Uhum. Ali eu pensei que ela ia usar a máscara, viu? Pensei que a máscara ela ia aí. Exato, eu achei que ela ia usar a máscara a primeira vez. Falei, puta que pariu, não, Kaiser, pelo amor de Deus. Eu achei, porque é isso, a gente tá morrendo de medo da Kaiser usar essa máscara, né? Uhum. Eu falei, será que a morte dela vem aí, menina? Então, e a gente ficou falando de morte, morte, morte 15 dias. Eu falei, meu Deus, a Kaiser vai usar a máscara agora e vai morrer. Falei, Eu tava me preparando muito pra morte de uma das duas, assim. Eu tava considerando muita possibilidade de morte do Adam pelo plot e muita possibilidade da morte da Kaisa pela máscara. exato, eu fiquei morrendo de E medo da fui Kaiser. surpreso, né? Fui surpreendido de novo. Sim, exato, não veio aí ainda. Ainda. Mas eu fiquei morrendo de medo da Kaiser usar a máscara. Aí, graças a Deus, a consciência bateu nela ali, ela não usou a máscara. E aí chega o Ada e a Vanilla, né? Que aí eles começam. A Blue e a Kaiser começam a gritar para ir por eles, para falar da estátua. Eles chegam e eles só veem o anjo, né? Eles não vê outra coisa, né?
Eles não vê a É porque gárgula. eles são os Eles são queridos. os queridos, né? Eles Ah, são os queridos. queridinhos. E é engraçado que, tipo, pro Adam e pra Vanilla, a estátua tem uma sensação boa. Isso também é muito estranho, né? Ah, eu acho que ficou muito estranho essa estátua, né? Acho que Sim, ela foi o exato. grande. Eu já vou adiantar aqui, eu acho que ela foi o grande destaque do episódio, tipo, foi essa estátua, porque cada um viu uma coisa, aí uma hora ele viu uma coisa, quando tocava via outra, eu fiquei. "Ih". E a sensação boa, né? Porque a Blue e a Kaiser não tem uma sensação boa quando estão próximo à estátua. E a Vanilla e o Adam ter essa relação em comum, eu achei tão, tipo, hã? É que aparentemente a Blue ela é meio que, até onde a gente sabe, pelo culto, a escolhida, né? Então, talvez a estátua estava ali repelindo algo que já está dentro dela, porque a gente tem que lembrar também que lá no primeiro episódio enfiaram uma agulha na Blue e a gente não sabe se sugaram algo ou se injetaram algo, né? Sim, exatamente. A gente não sabe e se essa, qual essa ferida está interferindo, né, no tudo na Blue. Inclusive na ligação que a Blue desenvolveu com a Kaiser agora, né? Que aí É depois a mesmo, né? Kaiser tocou na ferida, mas a Kaiser chega a investigar a ferida agora e a princípio não tem nada de diferente na ferida, né? Então, É. não A sei. Kaisa tá uma vibe vampira do X-Men, né? Exato, ela toca e aí cria essa ligação, né? E isso vai absorvendo, vai criando essa ligação. É, o fim da vampira, quando ela toca em todos, ela enlouquece, né? Sim, exatamente. Kaisa, você se liga, hein? É. E a Pega estátua começa a seguir a Blue com os olhos, né? Conforme elas vão circulando por ali, ela começa a seguir a Blue com os olhos. E aí a Vanilla faz o que ela sabe melhor, né? Ir pra porrada. Uhum. Vai lá, joga a corrente nela na estátua, a estátua rechaça e ela leva uma puta dano, né? no alto de sua imprudência, né? Ela simplesmente, pra que perguntar? Não é mesmo? É, ela acha que, tipo, a corrente vai fazer tudo, né? E vai lá e desce a porrada, olha aí. E a estátua repele. Então, tipo, outra coisa que é curiosa, por que, que a estátua aceitou o toque da, da Blue e da Kaisa e da Vanilla ela simplesmente rechaçou totalmente, né? Nossa, tem razão. Eu É não tinha me porque atentado a esse ponto. ela rechaçou totalmente o toque da Vanilla, né? Apesar de a Vanilla ter ido pra agressão, ela rechaçou, né? Olha. E, Mais um ponto, né? exatamente. E aí, a gente do Cidade Cast foi atrás dos players para ouvir o que eles têm a dizer. E recebemos aqui um áudio do Dani falando sobre o que ele acha da estátua. Eu vou pegar aqui o áudio e vou colocar para vocês, tá? Uhum. Por favor. Oi, Cidalecasters, aqui é o Ada. Brincadeirinha, é só o Dani mesmo. Mas a minha teoria sobre a estátua é bem complexa. O que que eu peguei? No episódio, nosso mestrinho maravilhoso, ele cita que a estátua foi referente ao Mario 64, em que tem um quadro da Peach que você vai chegando perto e vira o Bowser. Eu fui fazer uma leve pesquisa a partir daqui. Tudo que eu falar de Mario eu desconheço, porque eu nem sou fã. Mas quando você chega no fim do jogo, você vê esse quadro. E antes dele tem uma armadilha que você sai para derrotar o Bowser, certo? Então, como ele pegou essa referência e o Mario 64, se eu não me engano, você entra em alguns quadros e são fases e tudo mais, eu acho que a estátua é um portal que assim que a gente cortar o que está impedindo o paranormal naquela casa, que parece muito com o castelo da Peach no Mario 64, que ele entra no castelo, tem várias coisas, várias portas, várias coisas para entrar, que eu acho que o nosso mestrinho pegou como referência. A gente vai para um outro tempo, espaço, mundo, sei lá o que.
mas eu acredito que a estátua é uma passagem. Ela só está sendo bloqueada por alguma coisa que está impedindo isso. Acredito eu ser o monstro que está na casa, por ser referência ao Bowser, não sei, ter que destruir o monstro para a Peach sair do quadro, ou se a gente destruir o monstro, sair alguém da estátua. Aí é uma teoria que eu não posso confirmar. Beijinhos. Eita! Eu achei uma teoria interessante, hein? Interessante, eu gostei dessa teoria, né? Que tipo, será que a estátua é só um portal? Será que se eles realmente fazerem isso que o Dani falou, tipo, de eles derrotarem o grande boss da mansão, a estátua vai conseguir se revelar, né? Vira o portal, e será que alguém vai sair da estátua? Né? E quem sairia, será, né? Certamente alguém que se alimenta de sangue, porque vamos relembrar aqui que Dona Blue cortou as duas mãos, né? Exatamente. E Eles banhou a estátua. Exato. Aí a Blue teve o seu segundo momento de brilhar, né? Que, tipo, ela jogou um pouquinho de sangue, e aí é isso legal que você falou, Sam, que aí a Blue e a Kaiser, elas interagem juntas, né? Porque acho que a Blue se corta um pouquinho numa mão e joga o sangue na estátua, e a estátua absorve aquilo muito bem, né? E aí ela percebendo que faz isso, a Kaiser usa aquele frasco que ela tinha ganhado lá na ordem, né? Sim. Que ela dá o sangue dela, que ela pode ajudar um outro participante, ou inclusive ela mesma, tanto que ela usa depois. Ali foi Mas bonitinho da parte da muito, Kaisa, porque né? elas trabalharam em conjunto ali, né? E aí a Blue, vendo que ela, tipo, o sangue dela era o que a estátua queria, ela vai lá e se corta mais ainda, né? Tipo, corajosíssima, e aí se corta toda, mas não adianta de nada, né? Eu acho que nesse momento a Blue ela foi super time, assim, sabe? Ela imaginou, suponho eu, que ali era o momento de desvendar o mistério e sair logo dali daquela casa, e ela aproveitou que ela tinha aquele HP e tinha aquele sangue disponível e foi colocando e foi depositando, assim. Eu gostei da atitude dela. Eu acho que é isso mesmo, tipo, ela em determinado momento a gente achou que a estátua era o grande boss, algo que se revelaria muito bem pra gente para resolver o mistério da mansão. Nada mais justo do que, tipo, beleza, essa estátua quer meu sangue, vou dar tudo porque acho que é a hora de eu poder resolver esse mistério, né? Uhum, Mas não adiantou, sim. porque ela derrubou, derrubou tanto sangue e a estátua absorveu, mas não revelou nada. E aí pode ir para essa teoria do Dani, né? Que tipo, não é, e apesar de ser o consumir por sangue, não seja isso que esteja bloqueando revelar o mistério da estátua. Né? Essa questão do Bowser eu achei interessante. Eu não joguei Mario, vocês chegaram a jogar Mario no 64? O 64 eu joguei, do Nintendo 64 eu joguei bastante. É, Eu lembro dessa cena, mas eu joguei muito na infância, assim. sim, Eu lembro dessa cena do quadro em que de longe você vê a princesa e quando você vai chegando perto é meio que uma ilusão, assim, e aí se revela seu rosto do Bowser. E da escada também, tem essa referência da escada. E o E mestre é no, um nintendista de carteirinha, né? sim, e se eu não me engano, eu posso estar enganado aí, se não me falha a memória, você só consegue subir essa escada depois que você pega um item. Ou você tem que fazer alguma coisa antes para que essa ilusão da escada infinita acabe. Acaba. Assim. Se bem que ali eles já meio que subiram, entre aspas, né? Quando tocam ali naquele pad. Exato, exato. Ali logo depois da estátua ele já subiu a escada. E é engraçado, porque porque aí a Kaiser e a Blue cismaram com a estátua e elas vê que a Kaiser até olha os quadros continuam pretos, vazio, né? Então, Sim. tipo, mais uma referência da teoria do Dani, de que, tipo, falta alguma coisa ali para resolver o mistério da estátua. Não é o sangue, né? E ficou faltando alguma coisa. Aí confirma meio que a teoria do Dani, né? Que eu nem tinha pensado nisso também, porque aí faltou conhecimento dessa parte do Mario pra gente, mas é uma boa teoria também, né? Nossa, é uma boa teoria, De isso que, aí. Eu tipo, gostei. eles resolvendo o mistério, depois eles voltem pra estátua e a estátua é um portal, ou voltem pra estátua
E alguma E coisa, alguma pessoa saiu da estátua, né? pode ser uma recompensa, né? Pode ser uma recompensa, né? Na Positiva ou altura dele, negativa, né? será? Será que é o Veríssimo que tá lá dentro? Será? Preso na estátua e fica só assim, ó, mexendo o olhinho? Ai, que horror. Mas por que absorveria sangue, né? E por que seria uma sensação boa pro Adam e pra Vanilla e pra Kais e pra Blue não, né? Eu sei que eles chegam à conclusão de que não vão resolver o mistério da estátua e aí continuam, e aí eles encontram aquela banheira, né? A Kais acho que encontra aquela banheira, aí ela encontra aquela chave, né? O que brilhando lá, e começa a subir o sangue, né? Na banheira, né? Uhum. É uma água suja, Água né? suja, né? Exato. Que é vermelha, né? Que o mestre até fala, eu Exato. acho que é uma água, não sei se é sangue, mas é isso, é uma água suja vermelha. E tem a parte que a Kaisa mete a mão no cocô também lá, não tem? Nossa, que nojeira. Gustavo Skete. Não concordo. Não podemos dizer que ela não se doa totalmente para poder resolver os mistérios, né? Mas é isso. A Kaisa é tão curiosa que ela não dane-se, né? Qualquer coisa que, independente de onde estiver, ela vai fazer para resolver, né? Cai essa escadeira aí. Vai resolver o mistério. E aí a Blue acho que começa coloca uma mão e a mão fica presa na banheira, né? Sim, ela não consegue tirar. Não consegue tirar. E a mão rejeita, e aí, tipo, isso que tá, o sangue rejeita a Kaisa quando a Kaisa tenta colocar. Ele quer fonfon. Ela que é a fonfon. Não vem ao binário, não. O cara fonfon. E começa a sugar todinha a Blue. Ali eu achei que a Blue já era. Nossa. Então, ali eu achei que ia ser o fim da Blue também. Eu acreditei por alguns minutos, inclusive, no final, porque demorou pra Blue voltar, né? Sim, exato. Então, até ela voltar, eu fiquei, caramba, ela morreu e ninguém vai falar nada. Ela morreu e vai ficar por isso mesmo. Desse jeito, né? Não é possível que não vai ter uma comoção, nada, né? E na noite que ela brilhou, né? Salvou Vanilla, se cortou pra tentar desvendar o mistério da estátua, não sei o quê, e aí ela vai morrer assim, ninguém vai falar nada. Nem eu achei isso também muito, tipo, ninguém ficou pasmem, né, com o sumiço dela, né? Sim, ninguém, tipo, se desesperou. Ninguém se Uma desesperou. coisa assim, Olha aí também. Mike, eles não ligam pra fonfon. Ah, sumiu. E aí, quando ela some, surge a criatura. Aí eu tinha certeza que ela tinha morrido, que eu falei, putz, ela virou a criatura. Ai, menina, também. Eu falei, caralho, a mulher virou a criatura. Não acredito. Eu falei, puta que pariu, ela virou a criatura e agora fudeu. E aí eles vão ter que lutar contra ela. Eu falei, ó, o Tomás 2 aí. Achei que fosse o Tomás 2. Uhum, eu pensei a mesma coisa também. Falei, pronto. Thomas foi assim, agora vem a Blue. Exatamente, né? Falei, ó, Tomás 2, meu Deus do céu. Mas aí a gente tem aquela visão da Blue, que ela começa. Um flick começa a tomar conta dela. E aí ela atinge os 50% do paranormal, né? E veio aí, finalmente aconteceu. Exatamente. Queremos as artes de 50% paranormal da Blue, viu? Eu tava Eita, pensando, menina. quem será que vai ser a primeira pessoa a atingir 100%? Quem vocês acham? Vocês apostam em alguém? O que acontece se atingir 100%? Será que a pessoa enlouquece, morre, vai de Eu barril? acho que ela vai coringar. Eu acho que é a Kais. Acho que vai ser a Kais, então, que vai atingir 100%. Mas eu acho que do jeito que ela tá, além de atingir 100%, ela acaba infectando as outras pessoas, vai irradiar sobrenatural. Ela vai virar uma bomba. Exato. Aí a Blue atinge 50%, volta, sai da banheira, né? E a criatura ainda tá lá, né? E aí a Vanilla prende a criatura na corrente, mas não adianta nada. O Adam até faz um dano na criatura, né? Acho que faz um dano de 40 na criatura, mas ainda não mata a criatura. E aí a Blue. Até imaginei uma cena meio de terror, né? Que ela cria uma arma a partir do próprio braço, né? Nossa, sim, ficou uma coisa meio metamorfo, assim, né? Exatamente. Ela cria um machadinho, né, do próprio braço, assim. Falei, meu Deus, é muito estranho, mas foi bem legal, né? Eu gostei. É uma estética muito boa, assim. E aí, quem mata a criatura? Na noite que a Blue brilhou mais uma vez, ela mata a criatura com a machadinha que ela criou, né?
Porque ela é a peituda. Ela é a mais Exato. mais. Gente, esse episódio aí, ó, porque ela fez de tudo, né? Mas é o que vocês vêm falando, né? Que a gente vem falando, inclusive, que a Blue tá crescendo muito mais nessa temporada, né? Sim. Sim. Cada vez Eu acho que mais. ela só não brilhou mais nos outros episódios por conta da enfermidade dela. Eu acho que estava mais recente, estava tudo muito ali no ápice da confusão. E Sim, esse foi um bom episódio para ela, assim. A gente conseguiu é, entender até um pouquinho mais a personalidade da Blue, né? Tanto da exatamente. força dela ali que ela mostrou com o Dano, quanto com a relação que ela teve com a Vanilla, até. Quem diria que ela fosse salvar a Vanilla, né? Quem diria que ela foi salvar a Vanilla? Mostra que ela, tipo, tá pela equipe ali, a relação dela com a Kaisa, né? As duas juntas também trabalhando em equipe. Foi bem legal também, né? Então. Aí eles começam a subir aquela escada, que é a escada que o Sam falou, que é a escada que não leva a lugar nenhum, né? Uhum. Começa a subir, subir escada. E eu achei engraçado, porque aí cada um teve o seu momento com a escada. A Blue se lembra de a Joana ter comentado sobre uma guerra dos elementos que estava tendo, né? Então, tipo. E aí a Blue encontra o pai dela, né, na escada. A Blue já tinha visto o pai dela antes? Eu acho que Em não. alguma outra situação? Depois da morte dele, não, né? Da morte, da pseudo-morte dele. Que agora a gente Isso. pode dizer como pseudo-morte, porque será que ele morreu mesmo? Será? Então, eu ainda continuo acreditando na teoria de que tá tendo bug no tempo, assim, sabe? Sim. Mas aí essas E, mortes, então, você acha que não foram mortes de verdade? São talvez essas pessoas já até morreram, mas eles estão enxergando essas pessoas em num outro outro tempo, momento. talvez, Sim, num pode outro ser. momento, sabe? Pode E ser. aí fica difícil dizer se eles estão vendo o futuro ou o passado, ou se o passado está vendo o futuro, sabe? Eu acho que é uma confusão muito complicada. Esse Exato. quebra-cabeça tá muito complicado. Quem É. começou vai ter que resolver. E depois que a Blue sobe a escada, é a vez da Kaisa encontrar o pai dela. E aí a gente tem ali a confissão do Marco Montevera, né? De que, tipo, ele realmente levou a Kaisa pra, pra tudo, né? Pra... Até a Vanilla fica perguntando, de onde você vem, Kaisa? E acho que agora Luísa Mel. quem levou foi o Marco, né? Que levou ela pra lá, né? Exatamente. Me deu uma vibe meio Eleven, sabe? De Exato. Stranger Things. Assim, meio fabricada. Viu que tem o potencial e foi ali fabricada para ser o que é. Exato. Mas a questão é que eu ainda não sei se o Marcos tinha boas intenções, tipo, ele só foi pela, sabe, aquela coisa de ciência acima de tudo, e aí se fudeu, se arrependeu, e aí depois que deu merda com a Kaisa, ele se arrependeu, né? Não sei. Ou se Assim, realmente ele tava, tipo, foda-se, vou levar ela e quero só. que ele se arrependeu, a gente percebeu, porque ele ficou ali repetindo para ele mesmo que Que era era um um monstro. monstro, né? Então acho que a partir daí a gente consegue entender que há arrependimento. É Só que isso. também entra naquela coisa de a gente não sabe exatamente do que ele estava falando. Exatamente. Do que ele se arrependeu, né? Exatamente. Então, que tipo de monstro é você, Sr. Exatamente. Montevero? E ali a Kaisa se desespera totalmente. Quando ela volta, Ai, né? Ela fica. tadinha. E aí a Madame entregou interpretação ali. Nossa Senhora, Foi né? atuação de milhões. De milhões. Exatamente. Chorou. A menina chorou de verdade. Ela tava chorando desesperada. Gente, a minha gata saiu do meu colo, foi ver o que tava acontecendo. De Oh, tanto meu que ela Deus, tava que entregando. Você acredita fofinho. nisso? Que ela foi ver, meu pai tá chorando ali, o que que aconteceu? Ela foi e ficou na porta olhando pro Greg, chorando desesperadamente, assim. Então ela Ai, que entregou A nossa cobra tá bonitinha. orgulhosa, viu, madame? exatamente. Ficou, deu orgulho, ficou desesperado, uma interpretação de milhões ali. Uhum. E a Kaisa desesperada, não sei o que, até que eles conseguem acalmar um pouco a casa. O Adam, né, tem uma boa interação com a casa, a Blue também, né. Engraçado que a Vanilla não foi muito pra casa, né. A Vanilla acho que ficou mais desconfiada, né. Ficou. Ela tava misteriosa nesse episódio, Exato, ela né? tava misteriosa. E aí que eu acho, será que ela tava misteriosa porque ela sabe que tá chegando perto do que ela sabe que vai acontecer? Uhum, pode Tá Né? ser, Então, chegando perto do será? inevitável. e tá cheirando do que ela sabe que é inevitável, e aí isso pode envolver a Kaisa.
E aí ela tá, tipo, ali preocupada, porque, né? Sim. Mas o que eu achei interessante é que, tipo, cada episódio, um personagem se destacou, né? Tipo, um personagem não, mas o player se destacou de uma forma. A gente viu o Exato. Adam entregando muito, a gente viu a Blue entregando muito, agora a Kai'Sa. O que será que a Vanilla vai entregar? Exatamente. A Vanilla vem aí, né, de terror. Porque agora eu É, já acho que a agora Vanilla. ela não vai, né? É, sabe o que eu tava pensando? Que, tipo, a Vanilla, ela é uma assassina profissional. Então, será que ela foi contratada pra matar a Kaisa? E aí nisso ela meio que se apaixonou e aí não quer matar, mas tá ali só É. observando pra ver, tipo, realmente se precisa. Se a Vanilla foi contratada pra matar a Kaisa e ela, tipo, se apaixonou pela Kaisa, agora ela não quer matar, mas tá ali próxima pra ver e tentar evitar que a Kaisa faça merda, sabe? Uhum. Foi uma das teorias que a gente falou do episódio passado, né? Eu Exatamente. acho que. Que pode ser a teoria que o mestre falou que a gente acertou, né? Uhum. Sim, tem Tô razão. ansiosa pra saber que teoria é essa, Eu menino. também tô Mas ansioso pra saber que teoria é essa. seria um romancezinho muito bacana se Exato, fosse isso. E exato. bastante inesperado vindo da Vanilla, né? Sim, exato. Tipo, ela como assassina profissional, a redenção dela seria, tipo, a pessoa que ela tem que matar, ela se apaixonou. Foi a única pessoa que ela amou. É, Ai, que Ai, triste. meu A Deus. Ai, pessoa que não ama nem a si mesma. exato. E aí, quando a Vanilla sobe a escada, a Vanilla vê a Vanilla. É estranho, né? Porque Então, todo mundo vê uma pessoa, sei lá, que é muito importante pra ela. Por que, que a Vanilla vê a Vanilla? E ela fica pouco tempo lá, né? Ela não conversa muito com ela. sim, eu fiquei com algumas dúvidas. Ponto um. Primeiro porque a Vanilla comenta que tem algum momento, não me recordo se é desse episódio, que a Kaisa olha bem no olho da Vanilla. Sim, acho que lá no segundo ou terceiro episódio. Isso. E a Vanilla só responde que tudo que a Kaisa vê é o preto absoluto. Exato. Que é aquela cor de preto, essa cor de fato existe, assim, é um preto literalmente absoluto, é como se fosse uma imagem editada ao vivo, assim. E eu não sei se isso é humano ou se é sobre-humano, ou se é algum vínculo com o paranormal, por exemplo, e que tá com a Vanilla desde sempre, porque até onde eu sei o preto, o olho dela sempre foi preto. Sim, exato. Mas o preto absoluto, né? Será que tipo ela vem de, que nem você falou, ou de outro tempo, ou de outro universo, né? Sim, então é muito lúdico, assim, eu acho que me colocou várias possibilidades daquele corpo que ela tá usando ser só uma casca, então por isso é meio neutro ali na visão do paranormal, ou de talvez ela ser um vampiro que vive a eras. Então ela do passado é exatamente igual a ela do presente e a ela do futuro, porque não envelhece mesmo. Não tem exatamente essa transformação, né? Uhum. Eu achei estranho. Achei muito estranho a Vanilla ver ela mesma, porque todo mundo viu alguém importante. A não ser que tipo, a pessoa mais importante pra Vanilla seja a Vanilla mesmo. Aí é o Que a cúmulo do Vanilla. egoísmo, né? Ai, você jura que ela não é egoísta? Porque ninguém se importa com a Vanilla, menino. Porque o que cada um vê, sei lá, o que mais tá procurando, ou que é uma pessoa que perdeu, não sei o que. Ou se é isso, uma pessoa que perdeu. Aí a Vanilla, será que a Vanilla perdeu a Vanilla? Será que ela se perdeu no meio do caminho? É, então. Meu Deus, onde é que eu tô? Será que eu tô na Será lagoinha? que eu tô na Lagoinha? E o último a subir a escada é o Ada. E aí ele vê a Ayla, e a Ayla dá umas mensagens ali meio muito estranhas, né? Porque a Ayla fala que eles não estão mortos, né? Ela é muito maluco, né, menina? Então, ela fala, tipo, não, a gente não está morto. Você tem que completar a passagem. Você acha que tem que completar a passagem, ou você tem que abrir alguma coisa. Ela meio que pede passagem. Eu achei muito estranha essa parte. E aí confunde de vez o Ada, né? Porque ela parece que ela dá a entender Olha que eles lá. não estão mortos, né? O gaslight no pobre do Ada. O Ele não merece, Gaslight do nome do Ada. tá vendo? E o pior, parece que a Ayla entra na espada. Porque aí a. Vocês já jogaram Transistor? Não. Não, Tem um jogo que acontece uma vibe disso, assim, de que tem um espírito na espada e acaba ali sendo uma mulher que manuseia a espada que tá com o espírito do marido dela e tem essa relação de casal de arma e usuário.
Achei legal. Acho que pode caminhar pra uma coisa bacana essa história, assim. Exato. Estranho, achei estranho, assim, a Ayla meio que entrar na espada, não sei. Sei lá, se é isso que aconteceu. Eu entendi isso, que, sei lá, parece que o espírito dela, alguma energia dela entrou na espada. É Achei. uma coisa que reforça a teoria do Dani, né? De tipo assim, a estátua ser uma passagem, Exato. e quando eles conseguirem desvendar lá o segredo dessa passagem, talvez pessoas aí apareçam, né? Exatamente. Pessoas que eles acham que morreram e na verdade não morreram, né? Uhum. Que estão em algum outro plano, presas em algum outro plano, presas em alguma coisa, né? É, Eita. será, menina? E aí aparece outra criatura e outro monstro. Que vocês acham que já é o boss final da mansão? A gente tá aí há 3 episódios. Acho que ainda não, né? Muito cedo, né? Eu acho que ainda é cedo. Mas eu acho que nessa altura a gente já pode esperar tudo, assim. A não ser que eles fiquem 3 episódios lutando com o monstro. Eu acho que não. Acho que não é uma. Ai, não, acho que não. Acho que não é o boss da mansão ainda, não, né? Porque, querendo, 3 episódios são mais de 12 horas de jogo. Nossa, não tem Não vão como. ficar 12 horas 12 com horas jogando. então, com um monstro só. Eu não acho que é um boss final, não. Acho que ainda deve ter pelo menos mais uns 2 ou 3 boss antes do boss final. Na primeira temporada teve mais de um boss? Eu não me recordo, acho que não, né? Teve duas grandes batalhas, assim. Sim, mas foi no último episódio praticamente, né? É, o boss foi no último, porque os outros nem eram boss, assim. Então, Acho tipo, que foi até rápido, né? Acho que da foi. primeira temporada das lutas que tiveram, Sim, foram mais foram até rápidas, né? rápidas, assim. Exatamente. E aí acabou o episódio. E aí, a gente vai pros destaques? Não! Gente, esse episódio vai ter que ter 2 partes. Uhum. E a gente tentou contatar a Madame para poder ver uma opinião dela sobre a teoria também. Mas ela estava indisponível. Porém, nós conseguimos contato com a Kaisa. E... Eita, menina! Exatamente. E aí eu vou botar o áudio da Kaisa aqui. É um artefato amaldiçoado. Mas é só no próximo episódio. Ah, olha aí, ó. É mole, Passada menino. de Exatamente. E pela menina! primeira vez o Cidadecast vai ter 2 episódios da semana. Olha o que vocês fazem a gente fazer. O coitado dos. O Sé trabalhou na sexta-feira no Cholascast. E agora vai ter que ter horário dobrado no Cidadecast. Isso aqui tá ficando insalubre. Isso Não. aqui tá ficando insalubre. Eu vou conversar com o meu assessor. A gente vai precisar rever esse contrato. Eu, hein? Exatamente. Não revemos contrato. Eu não li as letras miúdas. Leu as letras miúdas, se ferrou. Gente, a gente volta amanhã com mais um episódio inédito do Cidadecast com esse áudio da Kaisa e também uma outra participação especial, hein? Então, Quem amanhã. será? Quem será que vem aí? Gente, muito obrigado pelo episódio de hoje. Foi tudo. Amei todas essas teorias malucas que a gente faz, né? A gente está soltando tanta teoria que uma hora a gente vai acertar. Uma hora, não tem como. Uma teoria Uma a hora, gente vai acertar. pelo amor de Deus. Uma a gente tem que acertar, por favor. Exatamente. O Wester já falou que a gente acertou uma. Eu tô curiosíssimo pra saber qual que é essa que a gente acertou. Pior que a gente lança tantas. Que eu espero que ele tenha anotado o episódio. Eu vou até pedir pra ele falar, pra ele decorar qual foi o episódio, que eu vou voltar nesse episódio depois, pra gente ouvir depois. Gente, muito obrigado. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, @cholascast em todas as redes e em todos os agregadores e no YouTube. E @Cidade no Tempo no Twitter, no YouTube e no Instagram, no X, como né, agora quero o Elon Musk. Todos os VODs estão sendo publicados lá no YouTube e ao vivo todas as sextas-feiras no canal da Twitch da Madame GBZZ. Tem a live ao vivo do episódio da semana. Sexta-feira tem o antepenúltimo episódio. Marminha, Sam, muito obrigado. Beijos e até amanhã com esse áudio da Kaisa. Olha aí, ó. Beijo, Tchau, gente. tchau. Tchau.